Marcado para esta tarde, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, julgamento em segunda instância do ex-governador do estado, Eduardo Azeredo. Em 2015, na primeira instância, ele foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e peculato. Justiça Federal no Paraná condena ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e executivos da Andrade Gutierrez por crimes investigados pela Operação Lava Jato. STJ nega pedido de liberdade de coronel da Polícia Militar de Mato Grosso, denunciado por fazer escutas telefônicas clandestinas quando atuava no núcleo de inteligência da corporação. E secretário-geral da Suprema Corte dos Estados Unidos, Scott Harris, abre conferência sobre sistema judicial em Brasília. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, deve ser julgado nesta tarde em segunda instância por participação no esquema que ficou conhecido como Mensalão Mineiro. Na primeira instância, a decisão em 2015, ele foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e peculato. Quem tem os detalhes é a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O julgamento vai ser realizado na 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o Ministério Público, o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, teria participado de um esquema de desvio de cerca de 3,5 milhões de reais, dinheiro que foi usado para a campanha, para tentar a reeleição dele em 1998. Eduardo Azeredo foi condenado a mais de 20 anos de prisão em 2015 e, em nota, a defesa dele disse que espera que os desembargadores não mantenham essa sentença. Érica. Obrigada, Evne. A Justiça Federal no Paraná condenou o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e executivos da empreiteira Andrade Gutierrez por crimes investigados pela Operação Lava Jato. Duque foi condenado no caso que apura a participação da construtora no cartel de empreiteiras que pagava propinas a funcionários da Petrobras e político. A pena é de 10 anos de prisão, mas ele poderá deixar o regime fechado após cumprir 5 anos na cadeia. 3 executivos da empreiteira também foram condenados. Eles firmaram acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal durante o processo e receberam benefícios. A Andrade Gutierrez foi acusada de ter feito ajustes em 10 contratos com a Petrobras. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a Supervia a pagar indenização de R$500 mil por má prestação de serviço. A empresa é apontada como responsável por panes constantes no sistema ferroviário do Rio de Janeiro, colocando em risco a vida e integridade física de consumidores. A Justiça também determinou que a Supervia resolva problemas técnicos das ferroviárias e que tire de circulação trens que não tenham condições de tráfego. Caso a decisão não seja cumprida, a multa diária é de R$200 mil. O Ministério Público Federal quer saber do Ministério do Esporte, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e de empresas patrocinadoras se dinheiro público foi utilizado para cobrir o déficit de R$132 milhões do evento. Segundo o MPF, não há autorização legal de mais recursos públicos para os Jogos, mas em março deste ano, parte do valor já havia sido paga e ainda existe uma dívida de R$80 milhões. Para executivos do evento, o rombo foi causado porque a Prefeitura e o governo federal investiram apenas 30 milhões dos 150 milhões de reais previstos para obras externas, e uma parcela que viria do governo como patrocínio também não foi desembolsada. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o líder do governo no Senado, Romero Jucá, na Operação Zelotes. Os procuradores apontam fatos descobertos durante a operação que apura fraudes no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e acusam o senador de ter alterado uma medida provisória de 2013 para favorecer o Grupo Gerdau. Jucá foi relator nessa MP que propôs mudanças em regras de tributação de lucros das empresas no exterior. Os investigadores afirmam que uma dessas alterações teria sido sugerida pela Gerdau e que, em contrapartida, o grupo teria feito doações eleitorais ao PMDB. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau, também foi denunciado pelo caso. A denúncia aponta para a suposta prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Tanto Jucá quanto o Gerdau negam participação nos fatos. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, responsável pelos processos das Zelotes no Supremo.
Um coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul teve o pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele é suspeito de transformar o núcleo de inteligência da corporação em um escritório clandestino de espionagem. O militar foi preso de forma preventiva em maio deste ano. De acordo com denúncia no Ministério Público, o coronel, juntamente com outros policiais, teria liderado o escritório clandestino de espionagem com o objetivo de realizar escutas ilegais de jornalistas, advogados, empresários e parlamentares. As escutas teriam motivação política e eleitoral. O Ministério Público atribuiu ao coronel os crimes de operação militar sem ordem superior, falsificação de documentos, falsidade ideológica e prevaricação. No pedido de liberdade, a defesa alegou a ausência de elementos que justifiquem a prisão cautelar, já que não houve destruição de provas e ameaça a testemunhas. Mas, ao analisar o habeas corpus, o ministro Ribeiro Dantas concluiu que a prisão do militar é necessária para garantir a ordem pública e instrução criminal. O ministro afirma que existe a possibilidade do grupo continuar a realizar grampos ilegais, já que os equipamentos utilizados nas operações clandestinas não foram localizados. O mérito do pedido de liberdade ainda será julgado pela 5ª turma do STJ. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, preso na Operação Lava Jato, foi denunciado pelo Ministério Público Federal. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, Aldemir Bendini e outras 5 pessoas foram denunciadas por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e também por prejudicar as investigações. Bendini está preso desde julho e é acusado de pedir 3 milhões de reais à construtora Odebrecht em troca de proteção à empresa nos contratos da Petrobras. Érica. Obrigada, Carolina. A Polícia Federal concluiu o inquérito no Supremo Tribunal Federal instaurado para apurar eventual participação de recebimento de vantagens indevidas por parte de um senador da República. A investigação apurou a participação do senador pelo Partido Democratas, José Agripino Maia, na solicitação e recebimento de vantagens indevidas da empresa OAS em troca de auxílio político na liberação de recursos de financiamento do BNDES direcionados à construção da Arena das Dunas, em Natal, no ano de 2013. O trabalho se baseou no resultado da análise de mensagens de texto extraídas de celulares e da delação premiada de Alberto Youssef e Rafael Ângulo Lopes, além de depoimentos e quebra de sigilos telefônicos e fiscais dos envolvidos. O inquérito concluiu que entre os envolvidos houve condutas de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e prevaricação. Por meio de nota, o senador José Agripino Maia negou todas as acusações. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Lei da ficha limpa, criada para afastar da disputa eleitoral políticos com má conduta, completa 7 anos. Voltamos em instantes. Quando o veículo financiado é quitado, o banco precisa passar essa informação ao sistema do Detran. Isso significa dar baixa no gravame para que não conste mais no documento a alienação do carro. Mas uma instituição financeira no Rio Grande do Sul não fez esse procedimento e, por isso, a proprietária do veículo entrou na justiça pedindo danos morais. No Rio Grande do Sul, uma mulher financiou um veículo pelo banco. Em 2009, foi homologado acordo de negociação para a quitação do bem. Porém, 3 anos depois, a mulher percebeu que o carro ainda estava alienado. Um recurso chegou aqui no Superior Tribunal de Justiça pedindo indenização por dano moral. A autora da ação alegou que o banco descumpriu com o acordo e não deu baixa no gravame do veículo. Ao analisar o caso, o ministro relator Antônio Carlos Ferreira afirmou que somente caberia indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, fosse demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não pode ser confundido com um mero dissabor. E como as partes somente perceberam o descumprimento do acordo depois de anos, não foi caracterizada assim efetiva violação da dignidade da autora. Você não pode dar dano moral para casos que são casos de descumprimento de contrato. O dano moral tem que ser dado, tem que ser alto, tem que ser justo quando a pessoa sofre, quando há um sofrimento daquela pessoa em razão da atitude de outra. E nesse caso não foi o que aconteceu.
Os ministros da quarta turma acompanharam o voto do relator e afastaram a possibilidade de indenização por dano moral. A lei da ficha limpa, criada para afastar da disputa eleitoral políticos com má conduta, completou 7 anos. Esse modelo de restrição também foi adotado no Judiciário para impedir a posse de servidores que tenham sofrido algum tipo de condenação. Já foram mais de 1.300 condenados com a lei da ficha limpa no âmbito eleitoral. Ela foi aprovada em 2010 após iniciativa popular e recebeu mais de 1.600.000 assinaturas de apoio. O projeto de lei foi encabeçado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que mobilizou vários setores da sociedade brasileira, como OAB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, sindicatos, associações, entre outros. A Lei Complementar 135 restringe a elegibilidade de políticos impedidos de exercerem mandatos no Executivo e Legislativo quando condenados por diversos crimes, como ocultação de bens, abuso eleitoral e infrações eleitorais, entre outros. Iniciou-se ali com a lei da ficha limpa um grande debate sobre a questão da corrupção, a importância que tem termos representantes qualificados e que estejam cumprindo as regras da moralidade, da ética. E com essa participação a sociedade começou a ter uma visão maior da importância de fiscalizar e acompanhar esse processo. Seguindo o exemplo da ficha limpa para cargos políticos, em 2012 o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução exigindo também comprovação de boa índole para autorizar ou impedir a posse de servidores em cargo, em comissão e função de confiança no Judiciário. Ele tem que provar que é um ficha limpa. Quais seriam esses tipos de prova? Através de certidões, assim como os candidatos, certidões negativas de, por exemplo, condenação por improbidade administrativa, de rejeição de contas de sua gestão, de que ele não foi demitido a bem do serviço público, nos órgãos onde ele trabalhou, provar que não foi aberto ou não resultou em sanção processo administrativo disciplinar. Em 2014, 97% do judiciário já estavam cumprindo a resolução. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ampliou a lista de exigências no ano passado. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os registros devem ser atualizados a cada 3 anos e o Tribunal Superior do Trabalho criou o sistema para validar as certidões. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado Carlos Henrique Bastos. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu na reportagem da Carolina o que é a lei da ficha limpa, né? Esses 7 anos aí, desde que ela foi aprovada e sancionada. Mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor para que ela serve hoje, como ela está no território nacional implantada essa lei, como que ela está agindo, e também explicasse como que ela virou lei, né? Foi uma lei de iniciativa popular. Sem dúvida. A lei do ficha limpa, né, mais conhecida como lei do ficha limpa, na verdade, trata-se da Lei Complementar 135 de 2010. É uma lei, obviamente, de grande importância para o nosso sistema político eleitoral. Acabou aumentando o prazo de inelegibilidade, que até então se continha na Lei Complementar 64/90, de 3 para 8 anos, e também acrescentou novas hipóteses de inelegibilidade. Então, nesse sentido, contribuiu bastante, me parece, para o processo de melhora do nosso ambiente político eleitoral, qualificando de maneira talvez mais positiva o perfil dos candidatos, né? E não tenho dúvida que, a partir de ser uma lei de iniciativa popular, também reforçou talvez esse aspecto de liberdade que o povo brasileiro tem em poder se valer de instrumentos de modificação do nosso processo eleitoral. Acho isso bastante positivo, não é a primeira oportunidade em que uma lei de iniciativa popular muda o nosso sistema político eleitoral. Isso já havia acontecido em 99, na primeira oportunidade em que uma lei de iniciativa popular teve vigência no Brasil, mas a lei do ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, sem dúvida nenhuma, tem um grande protagonismo hoje no nosso sistema político eleitoral. E é um instrumento importante para a democracia, né? Sem dúvida nenhuma. A democracia ela se faz não só através das leis no Congresso Nacional, né, dos nossos representantes, na democracia conhecida como democracia indireta, mas também através de instrumentos em que o povo pode escolher diretamente, seja através de plebiscito, referendo ou uma lei de iniciativa popular, como é o caso. Esses instrumentos, sem dúvida nenhuma, tendem a melhorar, talvez, ou aproximar a população daquilo que obviamente, as regras do poder do jogo eleitoral. Acho isso extremamente positivo. E não tenho dúvida que a Lei Complementar 135 de 2010 melhorou o nosso ambiente eleitoral. Explica para a gente como é que ela funciona na prática. Quem está impedido de ser candidato de acordo com a lei da ficha limpa?
Bom, a lei do ficha limpa vai estabelecer, na verdade, diversas hipóteses. Não necessariamente as hipóteses têm a ver com restrições penais ou criminais. Em geral, a lei do ficha limpa vai estabelecer que pessoas com condenação em segunda instância não poderão concorrer como candidatos, mas também acrescenta hipóteses outras, em que, por exemplo, o parlamentar, caso esteja representado perante a sua casa legislativa, eventualmente renuncie, também poderá estar sujeito a esse tipo de sanção. A pessoa que eventualmente venha a ser excluída do seu órgão de classe também eventualmente poderá estar incluída no rol de inelegibilidades do ficha limpa. Então, é um rol bastante extenso, efetivamente descritivo de hipóteses em que o candidato efetivamente não poderá concorrer à eleição. Tá ótimo. A gente vai continuar esse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Secretário-geral da Suprema Corte dos Estados Unidos, Scott Harris, abre conferência sobre sistema judicial em Brasília. A gente volta já já. O Jornal da Justiça está de volta e voltamos a falar sobre a lei da ficha limpa aqui com o advogado Carlos Henrique Bastos, que hoje conversa conosco. Doutor, o senhor estava falando para a gente em que situações a lei impede a candidatura de alguém, né? E falou da condenação em segunda instância, mas não é toda e qualquer condenação em segunda instância que impede, não é? Não é toda e qualquer condenação em segunda instância. A lei de inelegibilidades, na verdade, ela é bastante clara em relação a isso. Por exemplo, condenações penais em segunda instância estão inscritas na linha E do inciso 1º do artigo 1 da Lei Complementar 64/90. Por exemplo, condenações em segunda instância em sede de improbidade administrativa também são contempladas da legislação eleitoral na linha L, por exemplo. Mas nem toda condenação civil, por exemplo, em segunda instância, terá como consequência a inelegibilidade. É preciso ter bastante cuidado na hora de interpretar essas normas restritivas para não incluir na restrição ao direito fundamental hipótese, obviamente, não contemplada. Desde que foi sancionada, né, em 2010 até agora, a lei passou por alguns ajustes, passou por regulamentações, inclusive questionamentos em relação à sua constitucionalidade. Foi afirmada a constitucionalidade da legislação. Qual a situação dela agora para 2018? Bom, a lei do ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, está plenamente em vigor, né? Sem dúvida nenhuma, o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem, de alguma maneira, verificado a constitucionalidade de determinadas interpretações já albergadas pela decisão de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, mas, nesse sentido, obviamente, dando temperanças ou reinterpretando a norma de acordo com estándares, obviamente, bastante legítimos, né? Nesse sentido, a gente poderia destacar, por exemplo, a análise da linha K, que vem sendo, obviamente, objeto de mudanças na interpretação da jurisprudência desde 2010. Então, nesse sentido, é importante, obviamente, a gente acompanhar a evolução da interpretação e ter certeza de que o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, apesar de ainda existirem espaços para questionamento, por exemplo, há uma repercussão geral hoje no Supremo Tribunal Federal analisando, por exemplo, a eficácia ou a implicação da linha D, que é conhecida como inelegibilidade de sanção. Essa hipótese, por exemplo, poderá ser revista pelo Supremo Tribunal Federal, mas realmente a lei está em pleno vigor e, sem dúvida nenhuma, contribui bastante para o nosso modelo político eleitoral. Então, ela pode sofrer algumas mudanças ainda. A legislação é dinâmica, né? Pode sofrer esses ajustes ao longo dos anos. Sem dúvida nenhuma. A legislação poderá ser alterada tanto pelo Congresso Nacional, como eventualmente por outra lei complementar, ou mesmo em relação à interpretação que se dará, seja pelo Tribunal Superior Eleitoral ou mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Né? A lei realmente ela não é um objeto estanque no tempo. Ela vai, obviamente, se adaptar conforme as necessidades da população, né? Então, não tenho dúvida de que o Supremo, obviamente, está atento em relação a essas necessidades de adequação, tanto que há, como eu comentei, uma hipótese de repercussão geral já reconhecida pelo Supremo, e não tenho dúvida que essas melhoras na qualificação, na interpretação do texto, contribuirão para o nosso processo democrático. E a lei não atinge só a classe política também, né? Não, sem dúvida nenhuma. O Conselho Nacional de Justiça também se atentou para esse tipo de filtro, de qualificação ética, inclusive do ponto de vista da administração pública, e estabeleceu também como hipótese de regra para adentrar ao serviço público também a impossibilidade de condenação em segunda instância em diversas hipóteses. Então, não tenho dúvida que isso contribuiu de maneira decisiva para o processo eleitoral, mas também para a vida pública, para a administração pública, né? Fazendo com que as pessoas, os candidatos, sejam obviamente mais qualificados e não pese contra a sua vida pessoal qualquer tipo de mácula.
Obrigada, doutora. Eu conversei com Carlos Henrique Bastos, que é advogado, conversou com a gente a respeito dos 7 anos da ficha limpa. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, participou do Fórum sobre o Direito ao Esquecimento, o Direito à Informação e a Proteção da Memória. O evento foi realizado na Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. Durante a palestra, a ministra Carmen Lúcia falou que é preciso saber o que deve ser lembrado para que erros não sejam repetidos e o que deve ser esquecido para que novas memórias sejam criadas. O direito à memória de um povo é o direito de, construindo a sua história, o povo construir-se e reconstruir-se naquilo que é a sua identidade e, portanto, naquilo que é a sua individualidade, de uma identidade que é guardada com tudo que foi feito e com tudo que há por ser feito. A ministra lembrou do julgamento de uma ação no plenário do Supremo Tribunal Federal, da qual ela foi relatora. A decisão liberou a publicação de biografias não autorizadas. E ao estudar para aquele voto, eu me preocupei com algo que é um interesse permanente que eu tenho, que é o da neurociência, que é o do cérebro, como é que funciona essa memória. Na verdade, a nossa memória é quase sempre, ou muitas vezes, uma recriação. Basta ver que muitas vezes me contam histórias de mim, que eu tenho absoluta convicção que eu não posso ter vivido, que tinha que ser outra pessoa. Quando a gente fala o direito à memória, nós estamos falando de fatos que são retratados e que precisam de ser narrados, e no plano político-social muito mais, porque é isto que faz com que a gente não reinvente uma sociedade a cada minuto. A presidente do STF lembrou ainda que em junho deste ano foi realizada no Supremo uma audiência pública sobre o direito ao esquecimento. Isso porque o ministro Dias Toffoli é relator de um recurso movido pelos irmãos de uma jovem morta na década de 50 após tentativa de estupro. Anos depois, o assassinato foi reconstituído por um programa de televisão. E a família questiona decisões judiciais que negaram pedido de indenização pelo uso da imagem da vítima. O que estamos discutindo sobre o direito à memória pessoal tem para nós a conotação da dignidade pessoal, da dignidade humana, e um outro dado que eu sempre lembro nessa discussão é que nós somos uma sociedade construída sob a ideia de que é preciso esquecer. E agora nós vivemos um tempo em que as pessoas dizem é preciso que você se lembre. Inclusive, a psicologia, a psiquiatria caminham neste sentido. A democracia caminha neste sentido. Temos, sim, aqui o grande dilema de saber se mesmo aquele que não se pôs em espaço público, mas que de alguma forma é de interesse do outro, pode ter a sua história como narrativa elaborada pelo outro, mas que pode compor até o que é um determinado momento histórico. E hoje a ministra Carmen Lúcia se reuniu com o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Estiveram na reunião os presidentes de todas as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil e os conselheiros federais da OAB. Entre os assuntos tratados está o pedido de celeridade no Supremo de pautas de interesse da advocacia, como a ação direta de inconstitucionalidade que questiona o aumento do valor base da cobrança de custas processuais. Diversos estados hoje têm buscado, num aumento de custas judiciais, uma forma de poder financiar o seu dia a dia e as contas públicas. Isto também é, sob o prisma da OAB, absolutamente inadmissível, porque coloca um empecilho ao acesso do cidadão em juízo. A Ordem também levou outra demanda à presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça. A preocupação quanto à falta de servidores do Judiciário em algumas comarcas do país. A ação faz parte da Caravana das Prerrogativas, promovida anualmente pela OAB Federal. Nesta terça-feira, o Supremo Tribunal Federal realizou uma conferência para promover a troca de experiências entre as cortes do Brasil e dos Estados Unidos. Participaram servidores e autoridades do Poder Judiciário. O tema em discussão foi o sistema judicial e casos recentes da Suprema Corte dos Estados Unidos. A abertura do evento foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O convidado para a conferência, Scott Harris, secretário-geral da Suprema Corte dos Estados Unidos, iniciou a palestra.
Há quase 4 anos no cargo e 15 anos trabalhando na corte, esta é a segunda vez que ele vem ao Brasil. O secretário-geral explicou o funcionamento, a composição e atuação dos ministros americanos. Além disso, falou sobre o tempo para julgamento de processos, os principais casos analisados e a busca por decisões rápidas. Destacou julgamentos relacionados à imigração, distribuição proporcional de votos nas eleições em relação ao número de habitantes em cada estado, questões raciais e de casamento entre homossexuais. O evento foi acompanhado por 150 pessoas, entre estudantes de direito e servidores do judiciário. Também participaram da conferência o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Peter McKinley. No programa Grandes Julgamentos do STF desta semana, tem direito, história e também informação. Você vai ver que o plenário do Supremo Tribunal Federal permitiu o acesso a documentos secretos da época da ditadura militar, a liberação de arquivos e áudios de julgamentos de presos políticos acusados de crimes contra a segurança nacional. Informações até então sigilosas que agora devem ser divulgadas a qualquer cidadão. É daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, não perca. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.